Bom dia, brasileiro. Antes de avante, Siba fez uma limpeza radical, vendeu todas as guitarras. A tuba ganhara espaço no mestre Ambrósio, a rabeca o levara a outro território, e aquele instrumento da adolescência ficou fora da casa e do palco. Quase 20 anos depois, ele decidiu trazê-lo de volta. A reunião não foi sentimental. Siba disse que a tarefa foi lenta, árdua, e que se tivesse sido mais realista, teria desistido. Então, por que insistir numa ferramenta que já não obedecia? Porque a pergunta não era qual instrumento combina comigo, era outra, o que eu preciso fazer em cena que já não consigo fazer do jeito anterior? Siba vinha de um mergulho longo. No mestre Ambrósio, a guitarra perdeu lugar para a tuba e para a rabeca. Depois, em Nazaré da Mata, ele viveu um maracatu de baque solto por dentro e formou a floresta com músicos da região. Não era pesquisa de turista com bloquinho, era convivência, direção, estrada e festa. Só que, na floresta, ele montava arranjos, dirigia o conjunto e no palco principalmente cantava. Começou a sentir falta de uma função instrumental mais ativa durante o show. A rabeca já não resolvia tudo o que ele desejava. A guitarra parecia capaz de produzir outra eletricidade, e foi aí que o antigo instrumento voltou sem promessa de conforto. Espera, guitarra igual a futuro e rabeca igual a passado? Essa conta é velha, preguiçosa e ainda cobra juros. O próprio Siba recusou essa leitura. Disse que a mudança musical veio antes da mudança para São Paulo, não como consequência automática da cidade. E lembrou uma contradição ótima: no Brasil ainda se discute se guitarra é permitida, enquanto países africanos a incorporaram há décadas sem pedir certificado de modernidade. A primeira cena do disco, então, é um artista reaprendendo o instrumento que já tinha sido seu. Não para apagar a rabeca, não para pôr maracatu num pedestal de museu. Ele queria descobrir se sua poesia conseguiria atravessar outra corrente elétrica sem perder o chão. Preparando o salto, abre essa crise por dentro. A imagem central é a de alguém entre ruínas, tentando reconhecer o próprio corpo e juntando impulso. O arranjo não oferece uma chegada triunfal. A guitarra avança e recua. A tuba sustenta o grave, bateria, vibrafone e teclados deixam o terreno instável. O salto importa porque a hesitação continua audível. Mas isso ainda pode virar autobiografia de artista com iluminação dramática. O que impede Avante de ser apenas Siba, agora elétrico, frase pronta para Reliase? A banda. Léo Gervásio toca tuba no lugar convencionalmente ocupado pelo baixo. Samuca Fraga segura a bateria. Antônio Loureiro aproxima vibrafone e teclados de uma guitarra que ainda está encontrando vocabulário. Os arranjos foram feitos coletivamente. A mudança não consistiu em ligar um cabo na tomada, consistiu em redesenhar as funções do conjunto. E Fernando Catatal foi o colaborador decisivo. Siba o chamou para produzir porque admirava a maneira como o cidadão instigado transformava a vida particular em obra compartilhável. Catatal ajudou a dar forma ao reencontro e tocou em Casida, faixa baseada numa antiga forma poética árabe. Siba resumiu a parceria com uma piada precisa: trabalhar com Catatal era fácil, bastava não deixá-lo tocar o disco inteiro. Finalmente, uma definição verificável para produtor indispensável, a pessoa que muda o álbum e mesmo assim precisa ser contida perto dos instrumentos. A segunda curiosidade está nos graves. Siba dizia ter quase uma dependência da tuba. Não era ornamento regional nem substituição cômica. O metal ocupava o espaço físico do baixo e permitia que a guitarra circulasse sem carregar o prédio nas costas. Em vez de trocar uma tradição por outra, o disco inventou uma pequena engenharia: tuba embaixo, vibrafone em cima, guitarra abrindo passagem. A terceira cena está na capa brasileira. Siba aparece sentado, com a guitarra atravessada no colo. O filho Vicente surge agarrado atrás dele. Joana Veloso assinou o projeto gráfico. A fotografia da Cia de foto. Vicente tinha 5 anos. Aproximadamente o mesmo tempo de maturação das experiências reunidas no álbum. Siba disse que o filho era a ideia central do trabalho, mesmo quando não aparecia diretamente. Em bravura e brilho, entram os super-heróis que povoavam o mundo do menino. Isso muda o sentido da virada.
O artista não está apenas olhando para trás, tentando recuperar o adolescente da guitarra. Está olhando para alguém que chegou depois e alterou a medida de coragem, medo e movimento. Então, avançar aqui não é correr para longe da própria história. É voltar a um objeto antigo, quando você já não é a pessoa que o abandonou. Avante saiu no primeiro dia de 2012, 11 faixas, 42 minutos. Vazou pouco antes da abertura do site em que seria oferecido, e se baixou o acidente charmoso, quem recebeu antes ouviu com atenção. Até a circulação recusou uma estreia solene. O disco não resolveu a identidade do artista. Ainda bem, numa entrevista daquele período, Siba disse esperar nunca responder completamente quem era e que música queria fazer. A guitarra voltou diferente porque as perguntas continuaram na mesa. Agora, uma compositora que precisou esconder o próprio nome para fazer a música entrar na sala. Antes do reconhecimento, Dona Ivone Lara escrevia sambas e os entregava ao primo, mestre fuleiro. Ele apresentava as composições nas rodas como se fossem dele. Quando as obras já tinham sido aceitas, revelava a autoria verdadeira. Convém não dourar o truque. Foi proteção ou apagamento? As duas coisas cabem na cena. Fuleiro abriu uma passagem numa roda que desconfiava de mulher compositora. Mas a passagem exigia que Ivone desaparecesse primeiro. O absurdo não está nela ter usado uma estratégia. Estar no ambiente e achar a música aceitável apenas enquanto imaginava um homem por trás. E existe outro risco: contar Dona Ivone como se ela tivesse passado décadas parada diante da porta do disco. Ela se formou enfermeira, passou em concurso federal, estudou serviço social e trabalhou ao lado de Nise da Silveira. Tirava férias no carnaval para desfilar. Só depois de se aposentar em 1907 assumiu integralmente a vida artística. Em 1955, a situação já tinha virado. Ela foi convidada a compor com Silas de Oliveira e Bacalhau, os 5 bailes da história do Rio, samba enredo do Império Serrano. Jorge Goulart puxou na avenida, a escola ganhou. Dona Ivone contou que houve curiosidade e rejeição geral a mulheres nas alas de compositores, mas não uma recusa direta a ela naquele momento, porque seus primos estavam entre os fundadores. O nome que antes precisava entrar escondido agora cruzava a avenida. Sem favor retrospectivo, a música já tinha passado no teste quando pensavam que era de fuleiro. Essa história não diminui mestre fuleiro, compositor, jongueiro e fundador do império. Dá a ele uma função precisa, cúmplice de uma manobra imperfeita, e devolve a Dona Ivone aquilo que a roda só reconheceu depois, a autoria. Em 1986, uma fita cassete entrou na colônia Juliano Moreira, no Rio. A artista Nelly Guttmacher orientava uma oficina de livre criação, em parceria com a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Foi nesse contexto que Carla Guagliardi gravou conversas com Stella do Patrocínio. Stella chamou aquilo de falatório. Palavra melhor que depoimento. Depoimento parece que alguém já preparou a pergunta e a gaveta. Falatório deixa a linguagem andar, voltar, colidir e mudar de assunto. Stella tinha sido detida pela polícia numa rua de Botafogo aos 21 anos e internada compulsoriamente. Em 1966, foi transferida para a colônia, onde permaneceu até morrer, em 1990. Esse fato não serve de moldura triste. Explica porque registrar sua elaboração do mundo era um gesto material contra o desaparecimento. Anos depois, Mônica Ribeiro também gravou e transcreveu falas. Em 2001, Viviane Mosé organizou parte do material no livro Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, publicado pela Azog. O título traz a grafia Stella. Com ela, o museu que hoje conserva as fitas usa Stella. Até o nome guarda a marca das mediações. E existe uma pergunta incômoda. Quando a fala vira verso no papel, de quem são a quebra de linha, o corte e o silêncio? O livro não esconde que houve uma transposição. A forma impressa passou pela escuta e pelas escolhas da organizadora. Por isso, as fitas são tão importantes. Nelas, a repetição não é defeito a ser limpo e a mudança brusca não pede autorização à página. O falatório inventa pensamento pela insistência.
A obra de Stella não precisa ser reduzida a sintoma clínico nem enfeitada como o mistério da loucura. Há uma pessoa construindo relações ferozes entre corpo, animal, parede, comida, governo e confinamento. A invenção formal começa antes do livro, no modo como uma frase puxa a seguinte: a cacete não criou essa linguagem. Teve o mérito de não deixá-la sumir. Em Avante, começa por preparando o salto. Repara na função da tuba, ela não entra para colorir o fundo, ocupa o lugar do baixo e dá peso a uma música que fala de sair do chão. A guitarra pode hesitar, porque o grave já está cuidado. Em Casida, acompanha o espaço entre a guitarra de Siba e a participação de Catatal. Não procura duelo. Procura duas maneiras de contornar a mesma memória sem transformar delicadeza em decoração. Depois, bravura e brilho. Observa como tuba, vibrafone e guitarra montam um conjunto sem hierarquia óbvia. É a melhor pista para entender a capa com pai, filho e instrumento. A coragem do título não chega sozinha nem posa de estátua. Para Dona Ivone, procura os 5 bailes da história do Rio e escuta a melodia sabendo que naquele carnaval uma assinatura feminina deixou de circular por procuração. Para Stella, o Museu Bispo do Rosário mantém 4 áudios e suas transcrições. Vale ouvir antes de ler. A diferença entre fluxo e página faz parte da obra. Uma guitarra vendida encontra outro dono dentro da mesma pessoa. Um samba entra com o nome emprestado e sai com o autor à vista. Uma fita guarda frases que o papel, sozinho, não saberia imaginar. Nada aqui voltou intacto, ainda bem. Amanhã fica com a tuba segurando o chão enquanto a guitarra reaprende a passar. Bom café, o Brasil já começou.